olha a cara de pau. Eu fui fazer a prova na OSPA, para Sinfônica de Porto Alegre, o conservatório, sem saber tocar o instrumento. Mas, como professor, ele me convidou pessoalmente, ele acreditou, claro. E ao invés de ter uma audição, ele me deu uma aula. Ele era uruguaio, com família, a origem é italiana, e ele falou, este vai funcionar. Porque a secretaria não queria deixar, não queria me aceitar. Porque como que eu vou ingressar num conservatório sem ter um treinamento prévio? Ser um bom instrumentista, ser um bom músico, envolve uma gama de coisas. Eu sempre comento com meus alunos que tu ser um bom músico, tu tem que ser um bom matemático. Tu tem que entender subdivisões de notas e proporções. Tu tem que ser um contador de histórias. Porque tu não pode tocar música e não passar nada para as pessoas. Claro. Tu tem que ser um artista, né? Tu tem que criar cores. Tu tem que ter uma diversidade de cores para expressar a tua arte. Então, é uma combinação de elementos e tu tem que ser um atleta também. O músico está sempre nas 10 primeiras profissões mais frustrantes, porque é uma profissão, que aquilo que a gente conversou antes, que demanda muita dedicação, muito treino, muita parte física. Então, todos os músicos têm o Marcos aqui, dizendo, não tá bom, não tá o suficiente. E ele falou, Marcos, a tua paixão pelo instrumento e o teu conhecimento é algo que eu nunca vi na minha carreira e o teu método é o método mais importante já escrito na história do instrumento. Cara, tu ouvir isso de uma pessoa que é o teu ídolo, não tem preço. Então eu acho que o legado que eu vou deixar é essa minha visão um pouco mais aberta, um pouco mais universal, menos nacionalista do instrumento, certo. De amor pelo instrumento, independente se é a escola alemã ou a francesa, é uma combinação de todas as escolas. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Conversa e Sabor, hoje aqui direto da parrilla do Sicredi Agro. Que espetáculo, muito obrigado por nos receberem aqui, porque a gente tem um convidado super especial, um bagense que há muito tempo está radicado nos Estados Unidos, ele que fez sucesso no mundo inteiro, continua fazendo esse sucesso e nos dá o privilégio hoje de estar aqui, né? Estar nos Estados Unidos, enfim, hoje em Bagé. Serão apenas 2 dias e a gente aproveitou essa estada aqui do Marcos Machado para falarmos um pouco sobre a sua trajetória de vida, assim como a gente sempre procura fazer aqui no programa. Estamos começando então mais um Conversa Sabor com oferecimento de Sicredi Liberdade. Se você ainda não conhece as principais vantagens do sistema cooperativo de crédito com relação às redes bancárias tradicionais, dirija-se então a uma das unidades do Sicredi Liberdade e prospere aí nos seus negócios. Vale muito a pena. O Sicredi Liberdade presente em várias localidades aqui da nossa federação. Também com a gente a Rede Nicolini dos Supermercados, que completou 45 anos. Continue fazendo as suas compras com qualidade, com conforto, com excelência e, acima de tudo, com segurança alimentar, com um atendimento super especial que só a Rede Nicolini dos Supermercados oferece para você. E ele está aqui conosco, o Frango Gostosão, hoje nos acompanhando aqui também nesta parrilla. Então vá lá sempre nos Supermercados Nicolini. Que espetáculo, hein? Também com a gente o Grupo ASM, 72 anos, qualidade começa com A. Qualidade e excelência que você vai encontrar em qualquer uma das lojas do Grupo ASM e também na ASM Empreendimentos Imobiliários, ASM Sports, Casa ASM, ASM Materiais para a Construção, ASM Móveis Planejados e Projetados e também a ASM Empreendimentos Imobiliários, responsável pela construção de inúmeras edificações aqui na nossa região. Em breve o lançamento do Residencial São José, mais um empreendimento da ASM Empreendimentos Imobiliários. Tá certo? A gente tem o apoio também da Flow Filmes, responsável pela captura e edição aqui de áudio e vídeo do nosso programa. O programa, que é uma produção da Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa. Também temos apoio da Argos Investimentos Rurais. Investimento rural é sempre um grande negócio. Então procure aí, entre nas redes sociais da Argos Investimentos Rurais para você adquirir terras aqui no Brasil e também no país vizinho Uruguai, tá certo? E a gente tem sempre o apoio também da Sobreiro Vinhos e Regalos. E agora sejam bem-vindos aí à Casa de Carnes Mendonça. Que espetáculo, muito obrigado, responsável por nos fornecer as carnes e as linguiças aqui do programa Conversa e Sabor. Grande abraço, Vitor, grande abraço, Pedro, muito obrigado pela credibilidade do nosso programa, que a nossa parceria seja por um longo período.
E hoje nós temos o prazer, conforme já anunciamos na abertura do programa, de recebermos aqui nada mais, nada menos que Marcos Machado, um dos maiores baixistas do mundo. Para nossa alegria, é um cara de Bagé, é um cara que está radicado nos Estados Unidos há muitos anos, tem feito sucesso por onde anda, mas acima de todo sucesso, um ser humano fantástico. Nos conhecemos desde a nossa infância e adolescência, jogando War e War 2, né? Foram noites ali de estratégia, né, para poder vencer. E talvez aquela estratégia, juntamente com o Ricardo Souza, é verdade, com o João Carlos, o Jonca, irmão do Marcos e tantos outros parceiros do Cláudio Lima, e por aí vai, a gente não pode, Flavinho Brasil, né, tantos amigos, né, que talvez muitos conheçam ou não conheçam, mas esta é uma realidade, talvez aquelas estratégias do Marcos tenham sido importantes também para a sua vida. Marcos, Opa, que prazer, cara, te receber em Bagé, que prazer em te receber no Conversa e Sabor. Quero brindar, vamos brindar aqui com um vinho. Hoje nós vamos tomar um Cabernet chileno espetacular, a safra de 2020, tá certo? Um vinho aí quase com 5 anos, né? Oferecido gentilmente lá pela Sobreiro Vinhos e Regalos. Muito obrigado, Marcelo. Mais uma vez, sucesso aí no seu trabalho. Marcos, que prazer. Saúde, sucesso, saúde para você que está nos acompanhando aí também. Vida longa e próspera para você. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência. A gente aproveita para pedir para você se inscrever no canal. Nós estamos fazendo o melhor aqui que podemos dentro do nosso programa e você basta se inscrever aí. Tem um botãozinho inscrever-se, ative o sininho das notificações, compartilhe os vídeos com seus amigos, né? E também, é claro que com o sininho aí, tudo que vai acontecendo no Conversa Sabor, você estará recebendo aí através das notificações. Muito obrigado, então, e curta, né? Dê o seu joinha aí para os nossos vídeos também, que o YouTube funciona assim, é muito importante. Então, é o que eu te peço. Te inscreve no canal e deixa que o resto, né, a gente vai fazendo por aqui, procurando levar conteúdos legais para você, tá bom? Marcos, mais uma vez, saúde. Deixa eu tomar um golinho, né? Ô, coisa Maravilha. boa, né? Porque não adianta só brindar e não tomar um golinho. O vinho, eu sempre digo, representa alegria, desde a atemporalidade, quando Jesus Cristo transformou água em vinho, né? Poderia ter transformado vinho em água. A água é especial, é excelente, mas um vinho também representa essa alegria, essa confraternização, esse momento de receber as pessoas e procurar ter essa sintonia. Marcos, que prazer, cara. Mais uma vez, seja bem-vindo. E de antemão eu gostaria de saber o motivo da sua vinda aqui. Curta, é verdade, rápida, é verdade. Sua esposa ficou nos Estados Unidos, é verdade, mas é sempre muito bem recebê-lo. Desta vez, qual foi e qual é a missão? Cara, antes de começar, só queria expressar a minha alegria de te ver de novo, né, de poder desfrutar esses momentos com um velho amigo, e queria dar parabéns ao programa Conversa e Sabor, que é um programa muito interessante, né? Eu e a Eleonora, a Lola, né, assistimos todos os programas lá dos Estados Unidos, então vocês estão de parabéns pela iniciativa e vocês têm um grande fã do programa, que são a família Machado lá nos Estados Unidos. E você tem um grande fã aqui, né? Também no Brasil e aqui, juntamente conosco, é claro, conterrâneo. Que bom, Marcos, muito obrigado pelo seu carinho. Aí estamos procurando trabalhar para crescermos cada vez mais. A gente sabe que esse processo, tudo na vida é processo, né? Tudo tem o seu tempo. Então a gente olha, às vezes, muitas vezes, conteúdos aí com um número de inscritos infinitamente superiores aos nossos, mas aos pouquinhos nós vamos crescendo. Até o último programa nós tivemos um crescimento de 4 vezes mais e é claro que com a ajuda dos nossos telespectadores aí no YouTube a gente vai conseguir crescer mais. Então, mais uma vez, rapidinho aí, aperta aí, te inscreve no canal que vale muito a pena, tá bom? Pedir não custa nada, né? Marcos, motivo então dessa sua vinda breve e a gente não podia deixar de perder a sua estada aqui em Bagé. Fomos lá e demos uma caçada aqui para o programa de hoje. Obrigado. Então, cara, é algo bastante pessoal para mim essa vinda em Bagé. Bom, vir a Bagé sempre é algo muito especial, né? Sou daqui e tenho um carinho especial por Bagé e tenho muitos amigos, como tu citou na abertura, mas a vinda dessa vez a Bagé começou no Rio de Janeiro, que eu conheci um grande luthier italiano que reside no Rio, que se chama Andrea Spada. O Spada fez a cópia de um contrabaixo que eu tenho italiano, que é um instrumento fantástico, que é um instrumento que eu uso muito para viajar. E alguns anos atrás eu estava em Paris e me deparei com um instrumento dos sonhos.
um instrumento de um luthier francês, século XIX, Villon, e me apaixonei pelo instrumento, né? E mostrei pro André Espada, ele se apaixonou também pelo instrumento, ele reconheceu o instrumento e a gente decidiu fazer um projeto de um novo instrumento. Encomendei o instrumento para ele, escolhemos as melhores madeiras em Viena e começamos o processo. Ele começou a fazer toda a diagramação do instrumento, espessura, todos os detalhes que envolvem construir um instrumento, né? Muita artesania, né? E infelizmente o André veio a falecer com a idade de 47 anos. Ele só tinha 47 anos, foi uma surpresa assim, foi algo muito triste. E eu resolvi honrar a nossa parceria e encontrei um luthier em Caxias do Sul, um jovem promissor, Alexandre Conterato, que é um grande talento que está vindo, né? E eu propus a ele, que ele sempre quis fazer um instrumento para mim. Ele disse, professor, eu gostaria muito de construir um instrumento. E eu falei para ele, Alexandre, apareceu uma oportunidade, eu vou ficar muito feliz, mas tu não pode desviar 1 milímetro dos planos do Espada, do projeto do Espada. Ele aceitou, conheci o instrumento agora, 2 dias atrás, ele fez exatamente o que o André tinha planejado, vou tocar o instrumento pela primeira vez em Bagé. Que legal. Então, essa tem uma história. Tem uma história. Essa foi a origem, né? E, coincidentemente, este ano faz 10 anos que eu lancei o meu primeiro CD com o professor Ney Fialkov, que é um grande pianista, o professor da URGS. Imediatamente comentei com o Ney essa possibilidade, ele topou, até porque o nosso duo começou aqui em Bagé, né? A gente pode conversar sobre isso depois, se quiser. Claro. E então, assim começou. Eu não poderia vir ao Brasil, não passar por Bagé. Eu não poderia vir a Bagé, não rever amigos e não mostrar o meu trabalho no IMBA. Porque eu sempre falo, eu tive a oportunidade de tocar em grandes halls, né, pelo mundo. E Bagé, eu tenho uma sensação no estômago, no coração, que é completamente diferente. Eu posso estar tocando num local, na sala de concertos da Sinfônica de Dallas, que é considerada uma das maiores acústicas do mundo, mas tocar em Bagé, para mim, mexe com uma coisa da alma que nenhum outro lugar mexe. Então, mesmo como tu falou, são 2 dias somente que eu tenho. Eu fiz questão... Vai explorar o máximo. Eu vou explorar o máximo. Comer um bom churrasco, comer uma boa carne, rever meus grandes amigos e poder compartilhar o meu trabalho com o pessoal de Bagé. Um bom churrasco, não sei, mas uma boa carne lá da Casa de Carnes Mendonça, eu tenho certeza que tu vai comer aqui, escolhida a dedo para essa noite, né? Até eu quero falar aqui com os nossos telespectadores, né? Sempre nós temos assador. E hoje, como foi algo inesperado, a vinda do Marcos aqui, não foi programada, e a gente não podia deixar de perder essa oportunidade, eu que estou ali na beira do fogo. Aí vai um recado pro Duda Garbi, tá? Eu tenho certeza que churrasco cru igual aquele do Duda Garbi, eu não vou te oferecer, tá bom? Agora aqui nós vamos comer uma carne. Valeu, Duda, sou teu fã também, sabe disso, já conversamos, já falamos aí em outras oportunidades. Bom, embora seja colorado, hein? Bom, Marcos, eu vou dar uma pausinha aqui, tá? Só para dar uma olhadinha na carne ali para nós, tá? Um aperitivinho. Mas eu, antes de olhar ali, eu queria só te fazer uma pergunta rápida e rasteira, né? Não poderia deixar de tocar nesse assunto, até porque tudo tem um começo, tudo tem uma trajetória, né? Quando é que você começou a se interessar pela música? Isso é de infância? Tem influência de alguém, de algum familiar? Enfim, quando é que foi esse começo? Olha, meu pai veio de Portugal, né? E ele era clarinetista. Ele tocava, inclusive, requinta, que é um clarinete mais agudo, que é bastante difícil de tocar. E a minha mãe tocava acordeon certo. Erudito. Então, ela se graduou tocando Liszt, Paganini. Então, música era uma coisa que tinha presente em casa. Inclusive, eu comecei tentando tocar clarinete, foi o meu primeiro interesse, obviamente, né, por causa do meu pai. Mas aí começa a adolescência, né? Antes da adolescência, acho que eu tinha 8 anos, 9 anos, o meu irmão, o Jonca, né, que é um pouco mais velho que eu, ele trouxe para nós uns discos, né, do Supertramp.
e do LP, cara, do Supertramp e do Genesis, esse tipo de coisa. E para uma criança, eu era uma criança, 9 anos, 8 anos eu acho que eu tinha, aquilo abriu a minha cabeça, músicas do Genesis de 26 minutos, Supertramp, Phil Collins, Peter Gabriel. Ali eu comecei a realmente gostar de música de uma forma diferente. Forma muito especial. E aí, amigos, o Ricardo, o Ivo, um monte de gente, a gente começou a explorar música. AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath, toda essa coisa de rock. Aí já foi mais pro heavy metal. Pro heavy metal. E aí eu desenvolvi um interesse muito grande. Comecei o meu primeiro instrumento oficial, assim, de ter aula foi violão. Mas eu me interessava muito mais por coisas, parte mais melódica, não a parte tão de acordes do violão. E uma coisa foi indo, puxando a outra, eventualmente com o Vinícius Brasil, grande baterista, o Amir Jaber, que toca guitarrista. Guitarra. A gente resolveu formar uma banda. Eles foram mais rápidos que eu, meu sonho era ser baterista. Né? O Vinícius comprou uma bateria, aí eu já pensei na guitarra, mas aí o Amir já tocava guitarra. Sobrou baixo. Sobrou contrabaixo. Então aí eu fui para os meus pais, que bom que sobrou baixo aí. Que bom, cara, eu só tenho a agradecer que sobrou baixo. Talvez você não fosse ser um guitarrista ou um baterista renomado como baixista e contrabaixista. Exato, e aí a gente começou um negócio de banda, né, bem jovem, e eu não sei, eu tive um impulso de, desde o início, talvez influência do meu pai na questão do clarinete, ele sempre me pedia para articular com uma clareza de clarinete no contrabaixo, desde o início. Então ele me pedia para tocar frases de clarinete no contrabaixo com a articulação do instrumento. Então ele tem uma importância nesse processo aí. Muito grande, de me puxar a tocar com excelência um instrumento mais usado em música popular, né? E aí eu comecei a usar os métodos de acordeon da minha mãe, Petrudeiro, um método bastante famoso, e fui me aperfeiçoando. A gente começou a criando a tua própria técnica também, mesclando esses outros instrumentos. E comecei a tocar rock, e aí eu fui gravar num estúdio em Porto Alegre e conheci jazz. O Flávio Soares, baixista da Leviathan, ele me viu tocar e falou assim, cara, tu toca de uma maneira muito especial o contrabaixo, quem sabe tu presta atenção nesse outro meio que existe. Aí ele me mostrou Jaco Pastorius, me mostrou Stanley Clarke. Aí o mundo... Outra vez abriu a mente de uma forma diferente. Exato. Aí eu comecei a estudar isso. E teve tantas coisas que aconteceram, cara, que foram me encaminhando para uma coisa bem definida, mas coisas de muitos ângulos diferentes. Eu estava comentando com o Hugo que ele me convidou para ser solista com um grupo de jazz de Porto Alegre, então aquilo também já me impulsionou a uma abordagem mais virtuosística no instrumento. Aí o Rafael Vernet, que é um pianista aqui de Bagé, maravilhoso, me levou na casa dele e me mostrou, cara, olha aqui, existe também o baixo acústico, e me mostrou o trio do Ticoria com John Patitucci, que agora é um amigo meu, e eu vi o vídeo e me encantei pelo instrumento. O Baraldi, o professor Baraldi, Armando Baraldi, um grande pianista de Bagé. Maestro Armando Baraldi. Também me falou, tu devia considerar o baixo acústico, que vai te dar uma amplitude maior, tu vai poder tocar outros estilos. Então foram várias coisas que foram me direcionando para esse caminho até, acho que foi em 1992, eu fui para um encontro de contrabaixistas em São Paulo, e tinham vários contrabaixistas elétricos brasileiros, famosos, Celso Pixinga, Arthur Maia, e lá eu já estava bastante avançado no baixo elétrico, eu resolvi espiar o que estava acontecendo em baixo acústico, e conheci lá um dos maiores solistas que existe na história do contrabaixo moderno, né, que é Gary Carr, um americano, que eu vinha ter aula com ele, né, e eu fiquei tão encantado que eu fiquei quase desesperado, é isso que eu quero, né? Eu me apaixonei pelo som do instrumento. Coincidentemente, um amigo meu falou, me apontou uma pessoa e disse, aquele senhor, um senhor muito elegante, de gravata e terno,
ele falou, aquele senhor é o Spala da OSPA, é o principal contrabaixo da OSPA, quem sabe tu conversa com ele. Fui falar com esse senhor muito tímido, né? Cabeludo, né? Jazzista, roqueiro, e esse senhor me abraçou como um filho, cara, me pediu para ir na OSPA, para o conservatório da OSPA, estudar, mudei para Porto Alegre, comecei a estudar contrabaixo acústico, assim, Duda, nós estamos falando assim de 10 horas por dia. Eu não saía do quarto. Não saía do quarto. Mal saía para comer. Foi outra virada de chave. Aí foi outra virada. Conheci o filho dele, que é um professor de contrabaixo nos Estados Unidos. Ele me viu tocar. Foi tudo muito rápido. Em 1 ano e meio eu já fui solista com a OSPA, com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E no ano seguinte eu já fui para os Estados Unidos estudar. E aí... As portas se abriram. Aí as portas se abriram. Uma pausinha aqui, deixa eu ir lá buscar uma carne pra gente. Vamos lá. Muito bem, Marcos, já fui ali. Hoje, conforme eu já falei para os nossos telespectadores, eu estou assando, estou jogando nas 11 aqui, tá? Mas nós vamos comer agora, vamos degustar agora. Você parou na sua fala a sua ida aos Estados Unidos. Mas antes eu quero falar um pouquinho de processos, tá? Eu quero mostrar aí para os nossos telespectadores, você vai degustar e vai dar o seu parecer. Nós vamos comer agora, provar uma linguiça de costela. Essa linguiça é feita de costela lá da Casa de Carnes Mendonça, que além de uma casa de carnes, também é uma fábrica de hambúrgueres, fábrica de linguiças, charques, né? Tanto charque bovino quanto charque ovino, então vale muito a pena. Essa é uma linguiça de costela, vamos provar aqui. Vamos brindar aqui também, né? Vamos brindar também, não é só no vinho, né? Espetacular, né? Espetacular. Igor. Calma, o Igor, me assopraram aqui. O Igor é o nosso cinegrafista hoje, eu estou querendo perguntar para ele se ele provou a linguiça, né? Mas eu quero agradecer aqui ao Vitor e também ao Pedro, lá da Casa de Carnes Mendonça. Saúde, sucesso para vocês, vida longa aí, viu? Espetacular o que nós estamos degustando aqui. Marcos, antes de chegarmos aos Estados Unidos com você, embarcarmos aí nessa viagem, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre processo. Porque quando você falava em 10 horas de estudo por dia, quando as pessoas olham o sucesso de uma pessoa, muitas vezes elas querem chegar ao sucesso. Mas há um tempo existe um processo até o sucesso. Como é que foi esse processo, então, falando de planejamento, de disciplina, de organização, de dedicação, de foco, que isso é muito importante, não só para a sua profissão, mas para todas as profissões, para que realmente haja sucesso. Cara, ser um bom instrumentista, ser um bom músico, envolve uma gama de coisas, entendeu? Eu sempre comento com meus alunos que tu ser um bom músico, tu tem que ser um bom matemático. Tu tem que entender subdivisões de notas e proporções, tu tem que ser um contador de histórias, porque tu não pode tocar música e não passar nada para as pessoas. Claro. Tu tem que ser um artista, né? Tu tem que criar cores, né? Tu tem que ter uma diversidade de cores para expressar a tua arte. Então é uma combinação de elementos e tu tem que ser um atleta também. Tu tem que ser um atleta. Então tu tem que ter uma dedicação de um atleta. Se a gente pensar nos grandes atletas, eu sou apaixonado por esportes. Eu fiz artes marciais por um bom tempo. Eu gosto muito de Kung Fu, eu gosto muito de, como é que se chama? UFC, gosto muito de boxe. Se tu pegar uma carreira de um grande boxeador como Muhammad Ali, né? A dedicação, a perseverança, o treinamento diário, o esforço, o músico é muito parecido. A diferença do músico para um esportista é que o músico tem uma vida que ele está na área dele muito mais longa. Tu vê, um esportista, ele chega aos 30 anos, aos 35, o cara já começa a ser considerado, já não está no auge. O músico é o contrário. Tu começa a ficar no auge intelectual, musical, aos 40, 50, 60. Fisicamente é muito parecido, só que é uma vida muito mais longa. Então, uma das características de um grande músico é persistência, perseverança, consistência. Tu tem que trabalhar diariamente.
Eu, considerado um músico profissional, já estou com carreira, já sou contrabaixista de uma grande orquestra nos Estados Unidos, tenho meu emprego já como professor universitário há muito tempo, estou bem próximo de me aposentar já, e eu estudo todos os dias. Eu ainda estuda todos os dias? Acordo todos os dias, 6 da manhã, e faço a minha rotina de 2 horas, independente de onde eu esteja. Eu posso estar na Europa, eu posso estar no Brasil, posso estar em Bagé. Amanhã, 6 horas da manhã, se tu passar na frente da casa lá do Alcalde, eu vou estar estudando contrabaixo. É uma profissão de uma manutenção muito alta. Então, tu tem que ter muita perseverança, tem que ser uma pessoa muito consistente e, ao mesmo tempo, muito bem informada. Muito bem informada, aberta. Existem muitas vertentes em música, né? Eu sempre fui um cara muito eclético. Eu não tenho problema. Na minha casa, tu vai estar ouvindo uma sinfonia de Mahler, que é muito complexa, tocando em casa, e na sequência tu tá ouvindo Iron Maiden. Certo. E depois, 5 minutos depois, tu tá ouvindo Charlie Parker, ou um jazz tradicional. Ser eclético, ser aberto, é uma outra característica muito importante para tu ser um bom músico. Ou né? seja, a paixão e o amor pela música, independente do gênero. Claro que você focou e segue um direcionamento e um caminho. Né? Bom, você falou que é professor, além de músico, né? Você falou no seu pai e na sua mãe, que tocavam também em casa. Você considera eles os seus primeiros professores? E depois, quem foi o professor que, no seu entendimento, foi uma referência para te dar aquele direcionamento já bem mais técnico dentro de um futuro ao qual você pertence hoje? São muitas pessoas. São muitas pessoas. Obviamente, meus pais é a primeira referência. E o fato deles terem não só aceitado, mas como apoiado a minha decisão de ser músico, porque... Que não é fácil, né? Não é fácil. Eu fui a Porto Alegre oficialmente para estudar geologia. Acabei o 2º grau aqui em Bagé e fui para Bagé fazer geologia. Mas imediatamente eu já vi que a minha paixão por música era muito, muito grande. Conversei com meus pais, imediatamente eles apoiaram e falaram: é só tu te dedicar da mesma maneira à música do que tu te dedicaria a fazer geologia ou outra coisa, e nós vamos te apoiar 100%. Então, essa é a mensagem que você deixa para um jovem hoje que ama música e que deseja, almeja um futuro com a música. Eu te faço essa pergunta por quê, Marcos? Por uma razão muito simples. Como pais, muitas vezes a gente almeja profissões ou imagina profissões para os nossos filhos que deem a eles um conforto financeiro no futuro. Isso é automático, é natural. Não adianta falar que não, porque é uma realidade. E no momento em que um filho chega para um pai e diz: eu quero ser músico, muitas vezes pode ser um baque para o pai e para a mãe. Poxa, mas viver da música, como vai viver da música? Como é que será a vida do meu filho? Será que eu vou ter um filho para o resto da vida me pedindo um dinheiro para poder pagar uma conta depois? Enfim, o que não é uma realidade para quando o profissional se dedica, conforme você se dedicou, se planeja, tem disciplina e automaticamente ele não vai ser um músico, ele vai ser um grande músico e automaticamente ele vai ter também uma vida financeira sob controle, como qualquer outra profissão que não é tão remunerada quanto outras, que é o sonho de muitos pais para os seus filhos. Exatamente, cara, tu falou exatamente o ponto mais importante. E quantas vezes tu ouve, né? A pessoa fala: eu sou músico, e a pessoa fala: tá, mas o que mais que tu faz? Exato. Né? Não acredita no... Não acredita no que a pessoa pode ser... verdade. Mas se tu é um grande profissional e tu levou a sério, provavelmente tu vai alcançar um lugar de destaque e tu vai ter uma vida muito confortável sendo um bom músico. Se tiver aquilo que a gente conversou antes, se tiver perseverança, consistência e amor. Se não tivesse uma paixão enorme pela música, eu teria ido para outro caminho, entendeu? É muito importante o jovem, quando começa a estudar música, como eu digo, mais seriamente, é não perder aquela paixão inicial. Eu nunca perdi. Aquela paixão que eu tive quando eu escutei o primeiro disco do Iron Maiden, ou quando eu escutei a primeira vez Stanley Clarke, um grande baixista americano de jazz. Sim. Eu nunca perdi.
Eu continuo tendo aquela inocência, a essência que eu tenho é a mesma. Eu só acumulei camadas de conhecimento no topo, em cima, mas eu nunca descartei a essência base ali. A paixão pela música, o amor pela música e o respeito pela profissão. Porque eu sempre digo que caminham juntos, né? Paixão e amor. Porque o que você tem é amor pela música. Amor. A paixão são momentos, né? Onde a gente está mais apaixonado, está mais, enfim. Mas o amor faz com que a gente acenda todos os dias essa chama da paixão, né? Que precisa ser acesa. Exatamente. Bom, eu tive uma experiência também, agora eu vou trazer para mim, com uma professora que marcou a minha vida. O meu primeiro desafio no colégio, verdadeiramente, que fez eu perder uma noite inteira de sono, foi com a sua mãe, professora de ciências, professora Marta Senir Machado. Naquela ocasião nós estávamos tendo introdução à química dentro das ciências, não era nem biologia ainda, né? E chegou aquela parte dos gases nobres ou raros, e eu não conseguia decorar. E a professora Marta Senir também foi um ícone para que hoje eu tenha muitas coisas de cabeça. Muitas vezes as pessoas se impressionam quando estão vendo eu trabalhar, enfim, pô, mas tu tem tudo na cabeça, tem tudo. Deva-se à professora Marta Senir Machado, a sua mãe. Né? Eu gostaria, por isso que eu fiz questão de falar, não sei se ela vai poder assistir aí o programa, com certeza, enfim, né? Mas deva-se a ela. Quer que eu diga para você? Os gases nobres ou raros? Hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio e radônio. Esses aí fizeram eu perder uma noite de sono, né? Mas ficaram para sempre na memória e me tornaram, né, mostrar que eu era capaz. Meu pai me ajudou, meu pai ficou até às 11 horas da noite, eu tinha prova no outro dia de manhã. Então são pontos, são fatos da vida da gente que marcam por uma vida. Então não é apenas decorar, mas entender. E como é que eu decorei porque eu entendi o que era, porque na prova caía quais eram os gases nobres ou raros e onde é que eles estavam presentes. Então, neônio, neon, né, nas placas luminosas, enfim. Então, tinha todos os exemplos e eu tirei 100. Naquela época não era 10, tá? Eu tirei 100 na prova da professora Marta Senir. Um beijo e obrigado por me fazer estudar daquele jeito uma noite inteira, chorando e com medo da prova no outro dia, né? E assim a gente vai vencendo barreiras, Marcos. Que bonito, cara. Fico super feliz de ouvir isso. Eu sei porque ela tinha muita paixão pelo que ela fazia. Gostava muito de ensinar. E foi uma grande professora. Eu tive também, depois, quando eu fui para Porto Alegre e conheci o professor Milton Maciader, que era o Spala da OSPA na época, ele praticamente me adotou como um filho. Ele ficou muito impressionado porque eu apareci. Olha a cara de palco. Eu fui fazer a prova na OSPA, para a Sinfônica de Porto Alegre, o conservatório, sem saber tocar o instrumento. Mas, como professor, ele me convidou pessoalmente, ele acreditou. Claro. E, ao invés de ter uma audição, ele me deu uma aula. E na aula ele ficou muito surpreso, porque ele me mostrava, no contrabaixo acústico, essa é a primeira posição. E eu, sem medo, aquilo que eu te falei antes, a inocência, né, o amor, eu queria muito e não tinha medo. E foi praticamente uma primeira aula que ele desceu na secretaria e falou assim, esse rapaz, nós vamos aceitar, porque eu nunca vou me esquecer, ele era uruguaio, com família, origem italiana, e ele falou, este vai funcionar. E porque a secretaria não queria me aceitar. Porque como que eu vou ingressar num conservatório sem ter um treinamento prévio? Não? Ele me aceitou e foi uma coisa muito rápida, Duda. Em 2, 3 meses eu já estava tocando coisas consideradas avançadas no contrabaixo. E em 1 ano e meio de contrabaixo acústico, que em teoria tu demora 7 anos para terminar o curso, em 1 ano e meio eu fui solista com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, né? E no ano seguinte eu já fui para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eu fiz meu bacharelado e o meu mestrado na Universidade da Geórgia, em Athens, e depois o meu doutorado na Universidade de Illinois. E, ao mesmo tempo, essa coisa que eu tinha dentro de informação, de querer saber todos os estilos, todas as escolas, eu fui muito para a Europa, eu fui para a Itália estudar com grandes mestres do instrumento, para a Suíça, certo. E fui complementando até eu conhecer uma pessoa que mudou completamente a minha vida, que é uma pessoa muito importante no meio da música, que se chama François Rabat, que é um baixista que ainda está ativo com 93 anos. Ele tem 93 anos de idade
toca contrabaixo ainda de uma maneira espetacular, amigo de Picasso, amigo de Salvador Dalí, amigo de Chagall, uma pessoa com uma cultura brilhante que me adotou também. A gente tem uma relação muito forte, tão forte que eu tive o privilégio de trazer ele a Bagé. Que legal, Marcos. Ele ficou sabendo que eu estava em Bagé, me mandou uma mensagem ontem dizendo: que saudade de Bagé, tenho lembranças memoráveis de Bagé. A esposa dele mencionou a mesma coisa. Então, para mim, cara, é como se o mundo desse uma volta assim no seu próprio eixo, né? Meu grande ídolo, meu grande mentor, falando com um carinho especial da terra da onde eu vim. Loucura. Então, foram várias pessoas que foram formando essa pessoa que eu sou hoje. Eu não poderia te dizer que uma foi mais importante do que a outra. Conjunto, foi um conjunto que acabou nesse Marcos que eu sou hoje. Partindo desse princípio, pergunta bem rapidinha, sorte ou propósito? Acho que as duas coisas, cara. Acho que é uma combinação das duas coisas. Sorte... Acompanha o propósito. Ou o propósito acompanha a sorte, não, propósito, né? Mas é uma combinação de sorte, propósito, trabalho, fé, perseverança, dedicação. Eu acho que é uma combinação de elementos. Né? Marcos, tudo na vida tem um tempo, né? E eu acho que todos nós já praticamente regulamos, estamos na mesma faixa etária, tem um determinado momento da vida que é verdade. Acho que todos passaram por isso, principalmente os que estão numa faixa etária um pouquinho mais elevada, né? A questão de que em um determinado momento da nossa vida a gente tem vaidades por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente ocupa, pelo reconhecimento do nosso trabalho, mas chega um determinado momento da nossa vida que a vaidade ela vai diminuindo, a humildade vai crescendo e a gratidão também vai crescendo juntamente com a humildade. Não sei se você está nesse estágio, qual é o estágio que o Marcos, esse cara que saiu daqui, que fez e faz sucesso mundo afora, considerado um dos maiores baixistas, contrabaixistas do mundo, é o que nós estamos entrevistando e levando para você hoje aqui, um amigo particular, que não é casualidade também, no meu entendimento é propósito, né? Qual é o estágio que você se encontra hoje, Marcos? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho, cara, que tudo é informação, ok? Eu sempre quis ser muito informado e isso me deixou muito realista. Muito realista. Eu sempre busquei, quem toca bem, quem são os grandes nomes, e isso te coloca em perspectiva, assim, que tu sabe que tem muita gente talentosa, e eu aprendi desde cedo que cada pessoa é muito única. Eu faço coisas melhores que tu fazes coisas melhores que eu, e assim é o mundo da música. O churrasco aí, como é que meu tá melhor ou tá se equiparando ao teu aí, americano, não? Tá melhor? Admito, tá melhor que o meu. Mas não é eu, tá? É a Casa de Carlos Mendonça, eu sei. Tá bem? Então, cada um tem o seu, né, a sua especialidade, mas tu sendo informado ajuda muito essa questão de ego. Mas eu acho que ego também serve como uma mola propulsora. Eu tive um momento de ego, obviamente, a grande maioria dos artistas teve, mas isso é uma combinação de ego e inocência também. Certo. Inocência. De tu... Aquela mesma inocência que você falou da paixão pela música. Eu queria tocar, eu sabia que existiam grandes baixistas, eu queria chegar naquele nível. Quando eu comecei a melhorar, eu vi que, eu já consigo tocar essa frase do Patitucci, eu já consigo tocar essas linhas difíceis, eu já consigo tocar esse concerto. Então, era uma combinação. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Tu tem que aprender a reconhecer o conhecimento adquirido. Ok? Tu tem que respeitar. Porque músico é muito autossabotador, existe essa palavra? Existe. Músico é muito isso. Músico é uma das profissões que existem várias pesquisas de mais pessoas frustradas. O músico está sempre nas 10 primeiras profissões mais frustrantes, porque é uma profissão, aquilo que a gente conversou antes, que demanda muita dedicação, muito treino, muita parte física. Então eu tenho, todos os músicos têm
o Marcos aqui, dizendo, não tá bom, não tá o suficiente. Sim. Então, é uma combinação de tu saber lidar com isso, né? Tu entender que tu tá buscando excelência. Certo. E uma combinação de tu aprender a respeitar o que tu já alcançou. Eu sempre fui grato. Eu sempre digo, olha só, cara, tô tocando agora, já consigo tocar esse concerto. Que bom. Próximo passo. E eu sempre falo É infinito. O negócio é infinito. É infinito. Eu nunca vou estar satisfeito da maneira que eu toco. Eu estou sempre buscando tocar melhor. Eu estou sempre com objetivos curtos, que eu chamo micro objetivos. Eu já sei o que é. Olha só. Uma linguagem bem popular. Você é crica com você mesmo. Amanhã eu já sei o que eu preciso fazer. Certo. Eu sei o que eu quero fazer semana que vem. Eu sei o que eu quero fazer ano que vem. Eu estou escrevendo um livro já fazem 10 anos que eu estou nesse processo. Acabei o segundo volume a semana passada, 500 páginas que eu escrevi. Já estou pensando daqui a 10 anos, porque eu penso assim, curto objetivo a médio prazo. E a longo prazo? A longo prazo. E a longuíssimo prazo? Não, e eu chamo de legacy. O que é legado? O que eu vou deixar para o mundo do contrabaixo? Eu já ia te fazer essa pergunta, mas de uma forma um pouquinho diferente. Eu ia te perguntar, o que é mais difícil? Aprender ou ensinar? No momento em que você tem uma trajetória, tem um nome constituído e você ministra aulas para futuros profissionais. Então, o que no seu entendimento é mais difícil? Aprender e chegar no nível que você chegou ou ensinar, que é justamente esse legado que você pode deixar à frente a outros futuros músicos que sonham em ser o Marcos Machado? Eu estou sendo bem neutro, né? Mas as duas coisas. Caminham concomitantemente. Mas o que eu posso te dizer, cara, não falar do que é difícil. No momento que eu estou agora, o prazer que eu tenho de ensinar, eu creio que supera o prazer que eu tenho de executar. A minha alegria... Então você chegou naquilo que eu te falei aí, que é a humildade e a maturidade chegando aí também, onde passa um pouco aquela sensação, porque chega o momento da vida da gente. E a pessoa que falar que não... O cara que é renomado, por exemplo, na área do agro, né? O cara que é palestrante no mundo inteiro falando sobre o agronegócio, o cara que é palestrante no mundo inteiro falando sobre engenharia, o cara que é falando em publicidade, marketing, enfim, é claro que na hora que ele vai fazer a barba de manhã, e se ele usa barba, que nem nós usamos, na hora que ele vai aparar a barba ou tomar o seu banho, ele se olha no espelho, poxa, olha onde eu cheguei, né? Que loucura, né? Que espetáculo, mas deva-se a isso, tal. Né? Mas chega um ponto na vida que ele vai lá, se olha no espelho e ele agradece, né? Por ter chegado onde chegou, e ele se sente no compromisso de deixar sucessores, né? Eu tenho agora o compromisso de tudo onde eu cheguei, né? De compartilhar tudo isso, né? Exato, eu vou te dar um exemplo, cara. Eu tenho alunos, cara, por exemplo, o coordenador do curso de música da Universidade de Maringá é meu aluno. O Spala, o principal contrabaixista da OSPA, é meu aluno. Os dois contrabaixistas da Sinfônica Nacional em Brasília são meus alunos. Em Goiás, a Sinfônica de Goiás são meus alunos. Nos Estados Unidos, vários. A satisfação de ver isso, cara. Aqui em Bagé, você ministrou vários cursos aqui também no Festival de Música Internacional, que tem que voltar, que voltar. É o famoso FIMP, né? Isso. E pessoas que eu não conheço, Duda. Isso é o mais interessante, como o mundo hoje em dia está tudo conectado. Eu recebo todos os dias mensagem de um contrabaixista da Itália me dizendo, professor, melhorei muito com o seu livro, e me mandam vídeos mostrando, eu compartilho. Cara, a satisfação de ver o teu trabalho ajudando outras pessoas é algo assim, como o Ney diz, é a cereja do bolo. O professor Ney Fialcal sempre fala, é a cereja do bolo. Por exemplo, ontem eu tive na Casa da Música em Porto Alegre, vieram contrabaixistas da OSPA, vieram contrabaixistas de vários projetos, baixistas desde um contrabaixista de 8 anos de idade até um profissional já tocando muito bem, ter aulas comigo, e eu consegui ajudar e consegui resolver questões mecânicas e ver o resultado e ver a alegria. Cara, tu vê a satisfação de um aluno conquistando algo
e todo mundo aplaudindo porque ele tocou bem depois de eu explicar. Aí você dorme com a missão cumprida, se eu tocar bem, é legal. Claro, eu fico feliz, mas ver o teu trabalho em outras frutificando em outras pessoas, eu acho que é nesse momento que eu estou agora mais da minha vida do que satisfação pessoal. Claro que eu busco, eu me divirto. Amanhã, se eu tocar um recital, eu vou me divertir antes de qualquer coisa. Certo. Entendeu? Mas a parte pedagógica agora bate muito forte. Muito bem. Mais uma pausinha aqui que eu vou buscar uma carne para nós aqui. Enquanto isso, o Gostosão está interessado no assunto aqui, ó. Se virou aqui para aprender um pouco mais de música aí. Perfeito. Ele só canta, né? Ele é cantor, mas ele quer aprender a tocar também. Tá bom? Deixa eu chamar um vídeo aqui pra gente, né? Nós estamos aqui, conforme a gente anunciou no começo do programa, no Sicredi Agro, nessa parrija aqui, gentilmente oferecida pra gente fazer o programa hoje com o Marcos Machado. Então confira aí um pouquinho, né, do trabalho do Sicredi, aqui nosso parceiro, nosso apoiador. Muito obrigado pelo carinho sempre de vocês. Acompanhe aí o vídeo. Não é só um vestido, é uma surpresa para a esposa. Com o cartão Sicredi, o Léo acumula pontos, milhas e depois troca por cashback, produtos ou benefícios exclusivos. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Muito bem, você acompanhou então aí este vídeo do Sicredi. Quiser saber mais detalhes, né, dirija-se a uma das unidades do Sicredi Liberdade e adquira sua liberdade financeira para prosperar na sua vida pessoal e também nos seus negócios. Bom, eu cortei uma carnezinha aqui, Marcos, só deixa eu falar dos cortes aqui. Uma carne, o corte é chamado de raquete. Leve isso para os Estados Unidos. Vou levar. Alemão, que nos atendeu na casa de carne Mendonça aí, espetacular, viu? Espetacular, nós já provamos aqui. Fica à vontade, Marcos, para pegar mais um pedacinho. Eu vou, cara. Tá? Muito bom. Fica bem à vontade. Né? Este corte, então, é raquete. Você chegando lá na casa de Carlos Mendonça, peça o corte raquete que você não vai errar, tá bom? E também um entrecô aqui, mais uma vez, ao Vitor e também ao Pedro. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, fornecendo as carnes aqui para a gente receber o Marcos Machado. Marcos, deixa eu te falar mais um detalhe que é muito importante nesse processo todo, né? Nós já falamos de tantas coisas aí, você já contou tantas coisas legais, mas a pergunta que eu te faço hoje, quais são os principais desafios hoje que você ainda encontra na profissão? E depois a gente vai falar um pouquinho de um retorno seu, praticamente a sua origem, que agora, diante de tudo, aí parece que você virou colecionador também, uma novidade que me chegou aqui agora, enquanto eu cortava a carne. Vamos em frente, diga pra gente aí então, né, com relação a essa questão de desafios na profissão ainda. E aí eu sempre falo, né, desafios ou possibilidades, né, porque desafio é aquilo que é muito difícil de você conquistar, conseguir, né, e o resto são possibilidades que eu acho que surgem para você enfrentar, ultrapassar obstáculos e chegar ao destino. O desafio é aquilo que a gente conversou antes, que está alinhado com uma característica de ser um bom músico, não é? É tu te manter fisicamente bem. Certo. Esse é um dos grandes desafios, especialmente o contrabaixo. O contrabaixo é um instrumento, o contrabaixo erudito, né, acústico. As cordas são extremamente grossas, né? Para tu pressionar uma corda no contrabaixo é mais ou menos 20 quilos. Entendeu? Então tu tem que ter uma musculatura muito bem trabalhada, né? Por exemplo, eu sou muito fluente no baixo elétrico, fui muito fluente, agora estou voltando, não sei de onde que tu conseguiu essa informação. Mas depois a gente vai, né? Depois a gente vai. Mas a diferença, por exemplo, de um instrumento elétrico para um instrumento acústico, o instrumento acústico é muito... Ele exige muito mais. É muito artesanal. Não é que exige mais, são exigências diferentes. Certo. Na parte física, um instrumento acústico como o violino, ou como o cello, ou a viola, ou o contrabaixo, eles são muito artesanais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, tu pega um baixo elétrico... ou instrumento, só deixa eu te interromper um minuto, o instrumento é pesado também para você ficar segurando ele, ou ele é leve, ou tem uma base ali que impede que tenha qualquer tipo de problema? Baita pergunta. Existem várias maneiras de minimizar isso. A maneira que tu segura, o ângulo que tu segura. Certo. Então ele pode se tornar pesado e tem muito músico que acaba se lesionando. Certo. Não, acaba se lesionando e às vezes a carreira termina por questões físicas, que loucura, hein? por não saber manusear essa parte
de peso do instrumento. Mais uma técnica também que precisa ser executada. Exatamente, exatamente. E o que eu estava falando antes, por exemplo, um instrumento como o baixo elétrico ou a guitarra exige pouco pressão, pouco contato, Certo. né, para fazer a nota soar. Um piano, tu tem uma certa força que tu baixa a tecla e a nota está pronta. Perfeito. O baixo acústico, ou o cello, ou o violino, tu tem que criar aquele som, é uma artesania. É uma certa pressão 20 vezes maior. Perfeito. De força, por isso que se tu olhar os meus calos, É loucura. todos os meus dedos têm calos enormes, né? É deformada a mão. E o arco, quando a gente toca com arco, Sim. ele é uma ferramenta muito artesanal. Então, essa parte, eu não posso me descuidar. Eu não posso me descuidar. Eu tenho que manter isso diariamente. Então, o que tu perguntou de desafio é esse. E principalmente eu dou aulas, eu sou uma referência, eu vou demonstrar para o aluno, eu tenho que inspirar ele. Claro. Se eu eu sou o Spala principal na Sinfônica de Pensacola, os baixistas se moldam ao que eu estou fazendo, né? Eles é um time, uma orquestra é todo um time, né? Eu tenho que transmitir o que o regente quer. Eu sou uma ferramenta do regente. O que ele quer musicalmente, eu tenho que passar para a minha sessão de contrabaixo. São 8 contrabaixistas que eu tenho que passar e demonstrar essa informação. Então, esse é o desafio de eu estar sempre... Eu tenho que estar sempre... Muito ligado. Muito ligado. Eu tenho que estar sempre... um preparo físico de Cristiano Ronaldo. Certo, entendi. Perfeito. Marcos, você falou em tudo isso, né? Aí tem aquele velho ditado, o maestro ergue a batuta e a sincronia se faz, né? Eu gostaria que você fizesse um comparativo, se possível, entre a orquestra e a importância desta sintonia na vida de um cidadão para que ele tenha sucesso. Cara, a orquestra é uma coisa muito única. É como se fosse uma entidade, entendeu? É uma parceria. Existe uma certa individualidade, que tu tem alguma liberdade de escolher o que tu acha que tipo de digitação, onde que tu quer apertar a corda, mas tu tem que estar em completa sintonia com teus colegas. Eu tenho que estar em completa sinfonia com os cellistas, porque os contrabaixos e cellos, principalmente no período clássico, a gente toca muitas coisas juntas, mas eu também tenho que estar muito atento ao que o violino está fazendo para casar com ele. Eu tenho que estar atento ao que os sopros estão fazendo. Eu tenho que saber se o segundo clarinete tem alguma coisa que está em sintonia com a parte de contrabaixo. Eu tenho que entender como que o maestro percebe isso. Então, é aquilo que a gente falou antes do ego. Numa orquestra, eu tenho que deixar o ego meio de lado, porque é um grupo. Eu tenho que respeitar a ideia musical do maestro, mesmo que eu discorde. Eu tenho que respeitar a minha sessão de contrabaixos. Eu não posso exigir algo muito fora da curva. Certo. Se os meus colegas não estão preparados para executar aquilo. Então é uma sinergia que acontece ali. Cara, é muito bonito. Se as pessoas vissem o quão orgânico que é uma orquestra, é como um coração. Entendeu? Pulsa, ele vibra. Isso é que é legal da gente entrevistar, né? O amor, a paixão, ele vibra. Ele chega a estar vivenciando a pergunta que eu estou fazendo para ele. Que legal, mano. E eu não conheço uma pessoa, cara. A pessoa nunca viu uma orquestra. A pessoa tem nenhuma experiência com música erudita. Acha, música erudita não é pra mim. É coisa do passado. Cara, essa pessoa, tu bota ela na frente de uma orquestra, ela chora. Com certeza. Porque a música tem algo que transcende... É mágico. Transcende tudo, entendeu? É uma coisa que toca na alma direto, toca no espírito, toca no emocional, mesmo que a pessoa não entenda. O Beethoven pode ter escrito uma sinfonia maravilhosa e ele escreveu com alguma coisa temática muito clara para ele. Tu vai ouvir, tu vai identificar de uma maneira, tu vai sentir a energia, Sim. tu vai captar, Sim. tu vai te emocionar, teus pelos vão ficar em pé e a tua história, a tua relação com a música é um pouco diferente, mas
vai conseguir captar. Tu conseguiu captar. Essa é a beleza da música Da orquestral. arte como um todo, né? Da Até do arte artista como um todo, plástico, enfim. claro. Mas, Marcos, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E qual a interferência de uma orquestra positivamente na tua vida e no teu planejamento de vida como ser humano? Cara, a orquestra me ensinou a ter humildade, como a gente conversou antes. Eu aprendi, eu sou uma ferramenta. Eu sou uma ferramenta. Eu tô aqui para transmitir para o público Mozart. Não é Marcos Machado, é Mozart. Então eu estudei muito como tocar Mozart de uma maneira honesta, que quando eu toque, eu tô transmitindo a ideia de reproduzindo Mozart, não Marcos Machado. Sim. E aquilo que a gente falou antes, e essa disciplina, né, de eu tentar tocar da melhor maneira possível, tentar me expressar da melhor maneira possível, às vezes não da maneira que eu penso, mas da maneira que melhor transmite aquela ideia do regente ou da orquestra para o público. Então, molda a tua vida, cara. Tudo que eu faço é influenciado pela minha vida de música de orquestra. Marcos, e diante de tudo isso, qual é a tua influência no desenvolvimento desse instrumento espetacular? Aquilo que a gente estava conversando antes de ter os planos, né? Eu tenho esse plano de deixar um legado. Eu sempre pensei, o que eu posso adicionar? O instrumento tem uma história muito rica, né? Ele começou principalmente no século XVIII, ele desenvolveu muito. No século XIX a gente teve grandes virtuosos na Europa, e ele continua desenvolvendo. E eu pensei assim, o que eu posso adicionar? Então, como eu tenho um histórico um pouco diferente num músico tradicional, porque eu venho de tocar muita coisa de ouvido, tocar muito jazz, tocar muito rock, eu fui muito aberto, eu nunca fui preso a nenhum doutrina, ok? Porque existe muito isso em música erudita também, né? Escolas, a escola francesa, a escola alemã. Eu fui para a Alemanha, eu fui para França, para a Itália, aprender essas escolas e criar uma coisa mais universal. Então, eu escrevi um método que explora isso e eu me sinto muito honrado, assim, que lugares que são modelo para música erudita, como o Conservatório de Paris, para contrabaixo, para técnica, eles usam o meu método. Universidades como a Universidade de Los Angeles, a Appalachian University no Tennessee, a Universidade de Illinois, Conservatório Boccherini na Itália, todos eles usam o meu método como um método modelo de mão esquerda. Então, esse legado é a coisa mais importante, eu acho, que eu posso deixar na minha carreira. É uma coisa que eu não tenho como descrever, cara. Eu tenho grandes ídolos, como um baixista que foi o principal contrabaixista da Orquestra de Londres, que é uma das orquestras mais famosas do mundo, certo, por 30 anos, o Thomas Martin. Eu tive a oportunidade de receber ele na minha casa por uma semana. Ele fez questão de ficar comigo, ele não quis ficar num hotel. E ele falou, Marcos, a tua paixão pelo instrumento e o teu conhecimento é algo que eu nunca vi na minha carreira. E o teu método é o método mais importante já escrito na história do instrumento. Cara, tu ouvir isso de uma pessoa que é o teu ídolo, não tem preço. Então eu acho que o legado que eu vou deixar é essa minha visão um pouco mais aberta, um pouco mais universal, menos nacionalista do instrumento, certo, de amor pelo instrumento, independente se é a escola alemã ou a francesa. É uma combinação de todas as escolas. E são 4 volumes, mais de 1000 páginas que eu escrevi. Eu também escrevi um outro sistema que se chama Keen-Base, K-E-E-N, que eu queria inspirar jovens instrumentistas. Então, semanalmente, por 50 semanas, sem interrupções, eu lancei um livro. Cada semana eu lançava um livro novo para ajudar jovens contrabaixistas com questões técnicas. Isso aí também é uma coisa que me deu muito trabalho, mas é uma coisa que eu queria compartilhar. Isso praticamente foi como um diário, como que eu estudo, como que eu resolvo meus problemas, e eu compartilhei isso com baixistas do mundo inteiro. Mais de 60 países acompanham isso, então o livro está espalhado pelo mundo inteiro. Que loucura, mas então, que isso legal, é o mais, cara, que legal. isso é o mais bonito de
Que legal. tudo. Marcos, outra pergunta para ti agora aí. É verdade que pela tua virtuosidade nesse instrumento, enfim, todo o teu trabalho, toda a tua dedicação, outros profissionais te desafiaram também? Algo nesse sentido? Aconteceu isso já na carreira? Isso acontece bastante, cara. Acontece em dois tipos de coisas. Uma é quando eu vou dar aulas, alguns baixistas perguntam, tá, mas como que tu resolve isso? Tu realmente consegue tocar dessa maneira? E aí eu sempre tenho que demonstrar várias maneiras de tocar e um conhecimento de escolas diferentes. Existem muitas vertentes diferentes no mundo contrabaixístico. E, ao mesmo tempo, felizmente eu tenho inspirado grandes compositores. Talvez o compositor mais importante que existe no mundo do contrabaixo é um compositor americano que se chama Frank Proto, que ele é como se fosse um mentor agora, é uma grande referência. Ele já escreveu peças para mim, ele quer escrever uma nova peça para mim. Compositores brasileiros e compositores europeus escrevem peças e a gente chama pushing the envelope, tipo assim, passando o limite do instrumento. Como eles sabem que eu sou uma pessoa muito dedicada à técnica, eles, nisso que tu falou, eles quase que é como um desafio. A composição é tão complexa, certo, tão difícil que aí eles escrevem isso para tentar cada vez mais evoluir o nível do instrumento. Muito bem. Bastante. Bom, existe um ditado que diz: o bom filho a casa torna. Você retornou aqui para essa missão em Bagé rápida, né? Mas eu fiquei sabendo, e eu ia te sacanear. Tu acha que ia ser só depois da sacanagem que o senhor me fez no War lá, me colocando lá, torcendo para que eu ia para a Oceania, lá no War. Para quem jogou o War 2 sabe que aquilo lá era uma bomba, quando tu pegava na tua cartinha lá a Oceania e os desafios que tinha para conquistar. Tu acha que eu não ia te sacanear aqui hoje também, aproveitar essa oportunidade? Eu fiquei sabendo aí, andorinhas, passarinhos, enfim, me contaram que você voltou a ter um namoro, ou nunca deixou de ter, mas agora o namoro não com a Lola, tá? Porque com a Lola esse namoro aí já é muito longo, né? Esse é eterno, né? Mas com o baixo elétrico, cara. Como é que foi essa história aí? Conta pra gente. Cara, isso depois de tudo isso, hein? O retorno. Depois de tudo Marcos isso, Machado, o retorno. O retorno. Isso começou... Eu nunca deixei a música, o jazz ou o rock, eu sempre acompanhei, eu acompanho todo, inclusive acompanho os grandes músicos, a nova geração de músicos que está aparecendo, mas eu parei de tocar baixo elétrico, até por ter uma vida muito, completamente ocupado, né, e dedicado ao contrabaixo acústico. Mas durante a pandemia, eu cometi o erro de dizer assim, cara, acho que está na hora, já que a pandemia, eu vou ficar em casa um pouco mais, comprar um baixo elétrico. Comprei um baixo elétrico e deu aquele clique, sabe? Uma coisa que tá dentro de mim, tá lá. Claro. A semente tá lá. E comecei... Aí eu digo, vou comprar outro, vou comprar agora um outro para jazz. E comecei a colecionar, Quantos baixos hoje? Mais de 40. Mais de 40 baixos elétricos. Mas fez uma peça só para colocar os baixos elétricos. Mas é um para cada coisa. Um é para tocar jazz, outro é para tocar Iron Maiden. Eu tenho um baixo só para tocar Rush. E tu brinca em casa de vez em quando? Brinco em casa e normalmente eu posto no Instagram vídeos tocando baixo elétrico. E isso é muito legal, cara, porque o músico erudito às vezes é um pouco mais fechado nessa questão. E tem aberto, tem encorajado, inclusive grandes músicos eruditos, a retornar às origens, porque muitos nem admitem que eles gostavam de rock, começaram com jazz ou começaram com heavy metal. Sim. Então isso aí tem sido muito legal, a resposta que eu tenho tido, cara, de eu começo a ver músicos também retornando ao instrumento de origem. Então eu fiz toda uma volta, comecei no baixo elétrico, me especializei da melhor maneira possível, retornei ao baixo elétrico com essa... E o mais interessante, Duda, eu tenho a mesma paixão, o mesmo amor. Se eu vou tocar um slap, se eu vou tocar para quem sabe, Marcus Miller é um grande baixista de slap. E vem o Merkava na mente ainda, quando tá com baixo elétrico, na primeira banda ali também que vocês constituíram aqui. A gente até veio aqui a Bagé uns anos atrás gravar no estúdio do Teco, lá a gente gravou uns Merkava. Que legal. E a mesma paixão, o mesmo respeito
Tem muita gente que É a origem, né? É a base, né? É a base, né? Então eu retornei a isso aí. Bom, Marcos, diante de tudo que a gente já falou hoje aqui, eu não poderia deixar de te perguntar, né? Claro que você tem um instrumento que você hoje é ícone, mas todo músico, né, normalmente acaba de uma forma ou de outra, né, aprendendo outros instrumentos. Você toca outros instrumentos também? Quantos mais você toca além daquilo que você toca hoje profissionalmente? Nos Estados Unidos, cara, durante o bacharelado, o mestrado e o doutorado, tu tem que ter uma outra especialização, normalmente piano. Então eu estudei piano na universidade, né? É um instrumento que tu tem que ser familiar, principalmente com acordes. Tu não precisa ser um grande virtuoso, mas tu tem que ter um conhecimento do instrumento, principalmente certo. por questões harmônicas. E eu sou tão dedicado ao contrabaixo, cara, tão dedicado ao contrabaixo, que eu posso te dizer que, com orgulho até, eu sou contrabaixista. Certo. Eu sou contrabaixista, mas se precisar, eu consigo arranhar no piano. Eu gosto muito de guitarra, eu consigo tocar um pouco de guitarra. Bateria, eu gosto muito, era o meu sonho ser baterista, então eu tenho interesse em vários instrumentos. Fluente, eu diria que seria contrabaixo erudito e contrabaixo elétrico. Muito bem. Bom, piano, você tem uma pianista em casa, né? Tem. Um beijo para a Lola aí nos Estados Unidos, que está acompanhando com certeza aqui a exibição do nosso programa. Muito sucesso aí, Lola. A Eleonora Alcalde, né? A Lola é pianista, né? Eu gostaria de vocês, em brincadeira em casa, vocês tocam sua filha também, vocês fazem uma brincadeira juntos lá? Com certeza. A Lola foi uma pianista tradicional, formação erudita, desde os 5 anos de idade, com a professora Gioconda, né, que muita gente deve lembrar, e tocou muito bem. A gente se conheceu tocando, a gente começou a namorar tocando juntos, tocando Bach juntos. Então, ela me pediu se eu comprasse um piano, ela ia voltar a estudar. Comprei o piano, ela está voltando a tocar, a gente já tocou duos. A minha filha, a Micaela, começou com cello com 4 anos de idade, 5 anos ela já deu o primeiro recital. Com 9 anos ela mudou para o contrabaixo. Ela tocou... Por que será? Porque 6 meses ela tocou e me devolveu o contrabaixo. Falou... Te devolveu o contrabaixo? Me devolveu e falou... Imagina, uma criança de 9 anos, cara, me falou, esse instrumento não responde tão bem, porque o contrabaixo... E ela começou a tocar percussão, principalmente marimba, excelente marimbista, de altíssimo nível, musicalmente muito superior a mim, melhor ouvido, melhor ritmo. Que idade ela está hoje, Marcos? Hoje ela está com 20. Certo. Só que é muito interessante isso, né? Às vezes o modelo pode ser um modelo que molda o jovem a fazer uma coisa diferente dos pais. Ela me viu a vida dela inteira, ela me viu 6 da manhã estudando. O dia inteiro dando aulas. Chegava de casa preparando concertos, ou preparando um concerto para uma sinfônica, as partes de orquestra. Ela falou assim para mim: papai, é muito difícil música, eu gosto muito, mas a manutenção que vocês têm, eu quero uma profissão que eu me dedique 100% a semana inteira, mas no fim de semana eu possa desfrutar outras coisas. Tu vê a visão de uma criança, né? Então ela está agora na área de forensic, ciências forenses, sim, em português, mas ainda tem um ouvido impressionante. A semana passada, antes de eu vir aqui pro Brasil, ela me fez umas perguntas de baixo elétrico e ela aprendeu várias músicas no baixo elétrico, cara. Essa geração nova... Vai usar um desses mais de 40, então, em casa, com ela certeza. está usando um dos 40, o permitido. Então, música em casa é algo muito... É natural. Muito presente. É natural, é natural. A gente tem Por exemplo, se sempre você vai dobrar o edredom ali para arrumar a cama, você dobra o edredom assim, já faz já dedilhando. Perfeitamente. Bom, Marcos, que legal, cara. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito sucesso, muito mais sucesso para você mesmo. A gente se encontrando aí depois de tantos anos, né? A gente vê que a vida realmente é um sopro que passa muito rápido. Eu perguntava para você aqui, você está com 55 anos, o Gostosão aqui está com 45, completados agora, né? Dividir a bancada com esses 2 ícones aqui, o Frango Gostosão e o Marcos Machado ali do outro lado. Marcos, que prazer, cara. Mas eu tenho que fazer a última pergunta, que eu sempre faço para todo mundo. E sempre digo que não é mérito meu de perguntar, porque às vezes a gente quer perguntar algo e não consegue chegar
no ponto em que aquela pessoa que foi entrevistada gostaria de ser perguntada. Então a pergunta que eu te faço, você vai me dizer qual é essa pergunta e eu só vou repassar a pergunta para você. O que durante toda a sua trajetória, na sua vida como um todo, não necessariamente profissional, você gostaria que em algum momento te perguntassem, né? Nas entrevistas que você já concedeu, nunca perguntaram, então eu gostaria de pegar esse gancho de você perguntar, repassar essa pergunta para você. Essa é uma pergunta difícil, hein? São tantas perguntas. Eu acho que uma pergunta, cara, que muita gente eu acho que pensa, mas acabam nunca perguntando é se eu sinto que música é uma linguagem, se é algo que transmite um pensamento claro como uma linguagem. Então, eu acho que essa seria a pergunta. Então, deixa eu perguntar. No seu entendimento, Marcos Machado, profissional renomado no mundo inteiro, nosso conterrâneo, você acha que a música é uma linguagem? Você consegue se comunicar através da música? Você entende que quando você toca do outro lado, lá na plateia, tem alguém que entendeu o que você quis passar através daquela música, das suas composições especificamente também? Eu acho que música transcende linguagem. Eu acho que música, ela transmite algo que palavras não conseguem transmitir, cara. Eu acho que a música transmite uma coisa que está dentro de ti, emoções dentro, coisas espirituais, coisas da alma que não é necessariamente o que eu estou executando. Às vezes eu toco uma música e está transmitindo. Eu estou pensando alguma coisa muito forte. Eu nunca toco algo sem intenção. Nunca. Eu nunca vou tocar um monte de nota e não querer contar uma história. Mas eu acho que a música tem a capacidade de... Ela transcende a língua. A língua, normalmente... A língua é aquilo. Claro. Se eu falar que isso aqui é uma taça, um cálice, isso é uma taça e um cálice. Com a música você dá a oportunidade de uma nota ou de uma melodia a pessoa conseguir interpretar. Mais ou menos é por aí. Por aí. Eu acho que, por exemplo, uma poesia tu vai ter interpretações diferentes, sim, mas a ideia básica ainda... Sim, né? Porque a palavra tá ali. Exato, porque a palavra tá ali. A música transcende isso. A música conecta com a tua alma, cara, com o teu espírito. Às vezes quantas pessoas não ouvem uma música e se arrepiam ou choram? Elas não sabem exatamente por quê. Não é uma comunicação direta. Às vezes eu toco e vem uma pessoa depois do recital dizer: cara, eu chorei muito naquela peça que tu tocou porque me lembrou muito do meu avô que eu acabei de perder. Sim. E eu toquei pensando no meu gato. Sim. Porque eu tô com saudade do meu gato. Sim. Mas tu me entende? Mas a emoção, a energia, eu transmiti para a pessoa. Então por isso que eu acho que música ainda ultrapassa uma linguagem. O que uma palavra pode transmitir. Muito bem. Eu não poderia deixar desse gancho que você acabou e a sua resposta, né, de fazer uma analogia simples. Para todos aqueles que acreditam na eternidade, na vida eterna, segundo as informações que se tem estudando, aprofundando a própria teologia, né, segundo informações, a todos aqueles que desejam ir para o céu, eu desejo, né, um dia. Todo mundo. Né, e é louvor e adoração 24 horas, porque o tempo é diferente, né? 24 horas no nosso tempo cronológico, o tempo de Deus é o tempo kairos, né? Mas é o tempo todo, a música. Sim. Justamente é essa a linguagem do céu. Para tudo. Né? Então, creio eu, continuo crendo, respeito a todas as pessoas, a todas as religiões, mas eu creio nisso e corrobora, né, com o que você acabou de falar, como técnico, como músico, né, sobre ultrapassa qualquer tipo de língua, qualquer linguagem. Marcos, quase me emociono, quase não consigo terminar aqui o programa. Primeiro, porque eu acho que a gente tem que celebrar a vida, cara. Né? A vida é um sopro e a gente tem que procurar viver o melhor da nossa vida. Hoje é o melhor dia, amanhã será o melhor dia da nossa vida. Né? Então você que está nos assistindo agora, se você está passando por qualquer tipo de problema, qualquer tipo de necessidade, tem alguma divergência familiar aí, está com problema com o pai, com a mãe, com a esposa, com o filho,
Se mora longe, pega o telefone, é a hora, né? Aproveite esse momento aqui, porque realmente é o que vale a pena, é a essência da vida que vale a pena, né? A gente, por exemplo, tem muitas pessoas que residem aqui, que falam que a região é isso, que a região é aquilo. Quando a gente está fora, tudo que a gente quer é estar de volta para onde a gente nasceu, para as nossas origens, porque Deus te colocou aqui, Deus colocou as pessoas aqui. Então, são essências, né, que eu acho que a gente tem que aproveitar, viver e viver da melhor forma, Marcos. Só aproveitar e dar um gancho, cara. De gancho em gancho, vamos em frente. De gancho em gancho. Eu dobro para entrar em Bagé e eu me arrepio. Que espetáculo. Eu abro... Tem o cheiro de Bagé. O cheiro de Bagé. Perfeito. Somos dois. Somos dois. É, não tem como não se emocionar. O Marcos ali está com os olhinhos vermelhos e eu aqui quase não termino o programa também. Mas que legal, cara. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Prazer é meu, cara. Grato porque Deus proporcionou, embora que fosse uma situação adversa para a nossa família, mas que o meu primo estivesse aqui, diante de uma situação muito triste que nós vivenciamos agora da perda de uma pessoa maravilhosa na nossa família, mas trouxe o meu primo, por isso, aqui, que é um dos seus melhores amigos de infância. Um dos meus melhores amigos da minha vida. Né? O cara que viaja para vir te ver tocar, enfim, né? Então, através de uma situação adversa, houve a oportunidade de um encontro de vocês. Então, a vida é isso. A vida são muitas interrogações, mas o mais importante é a gente crer, ter fé, viver cada dia o melhor dia da nossa vida. Marcos, beijo no teu coração. Beijo para Lola, a filha lá nos Estados Unidos que estão nos acompanhando, para a minha professora, Marta Senir, que fez eu chorar pela primeira vez por conta dos estudos, né? Mas me transformou também, me ajudou a transformar no cara que eu sou hoje. Muito obrigado. Beijo no coração da minha querida professora Marta Senir. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais esta edição do programa Conversa e Sabor. É sempre um privilégio a gente estar aqui. Hoje estamos aqui no Sicredi Liberdade, aqui na parrija do Sicredi Agro, que gentilmente nos cedeu mais uma vez esse espaço para a gente conversar com esse ícone aqui da música mundial, né? Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, queremos agradecer ao próprio Sicredi Agro, né? Que é nosso patrocinador, o Sicredi, de uma maneira geral, o Sicredi Liberdade, hoje aqui no Agro, melhor falando, né? Então, se você quer saber mais informações sobre as principais vantagens do sistema cooperativo de crédito com relação às redes bancárias tradicionais, dirija-se a uma das unidades. A exemplo dessa que nós estamos aqui, tenha mais informações e tenha a sua liberdade financeira para prosperar aí na sua vida pessoal e nos seus negócios. Também conosco, Grupo ASM, 72 anos, qualidade começa com A. Rede Nicolini Supermercados completou 45 anos e ele veio hoje aqui prestigiar o nosso programa, o frango gostosão aqui. Nicolini conosco acompanhou todo esse programa, dividindo a bancada comigo e com Marcos Machado. Então continue fazendo suas compras com qualidade, com conforto, com segurança alimentar e tudo aquilo que você precisa e um atendimento super especial na Rede Nicolini Supermercados. Queremos agradecer também a Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa responsável pela organização, pela produção do programa Conversa e Sabor. Hoje conosco esteve aqui também o Igor, né? Nos ajudando hoje aqui. Um grande abraço, Igor. Na edição também a Flow Filmes, que é a grande responsável também pela captura de áudio e vídeo do nosso programa e pela edição do Conversa e Sabor. A Argos Investimentos Rurais. Invista sempre no negócio rural. Quem compra terra não erra, como já diz aquele velho ditado popular, né? Também conosco a Sobreiro Vinhos e Regalos, responsável por nos ceder sempre aqui as bebidas que nós oferecemos aos nossos convidados. Hoje tomando um vinho Cabernet espetacular, um chileno aqui. Olha que eu sou meio avesso a Cabernet, mas ele nos ofereceu, ele fez eu começar a gostar de Cabernet pela excelência dos vinhos que o Marcelo Sobreira vende lá e hoje também nos cedeu aqui. E é claro, sejam bem-vindos. Que ótima chegada, que carne espetacular da Casa de Carnes Mendonça. Vitor Pedro, parabéns. Alemão, lá o coordenador do açougue, que espetáculo esse corte que nós comemos hoje aqui. Raquete, grave esse nome, peça que você não vai se arrepender. E também, é claro, que um entrecô espetacular. As linguiças também, linguiça de costela e linguiça cortada à faca, uma linguiça mista lá tradicional, aquela antiga do gaúcho mesmo, espetacular. Muito sucesso para todos vocês. Se inscrevam no canal, hein? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Aperte aí no botãozinho inscrever-se, ative o sininho das notificações, compartilhe, dê o seu joinha, dê o seu positivo, comente aí também, que para nós é muito importante. Beijo para vocês todos, até o próximo programa.